Meu nome é Milton, vou fazer um resumo da cadeia de segurança em rede sobre segurança em VLAN. Portanto, o 802.11, também conhecido como Wi-Fi, é uma das grandes novidades tecnológicas dos últimos anos. E ela atua na camada física e define uma série de padrões de transmissão e codificação para comunicações sem fio. Não é? Então, sendo que eles usam o FHSS, né? Eles usam o DSSS e até o FDM. Portanto, o 802.11, também conhecida como privacidade equivalente cabeada, não é? Ele do inglês, que é o Wired Equivalence Privacy, como o nome sugere, né, que é uma tecnologia web, ele tem como propósito fornecer um nível de segurança semelhante ao que é encontrado em redes cabeadas. Portanto, aqui nesse vídeo vou tentar mostrar ou discutir um pouco sobre algumas falhas desse mesmo protocolo 802.11. No entanto, esse protocolo ele surgiu em 99, na verdade, né? Que depois foram surgindo várias outras versões, como o protocolo 802.11, que ele foi criado em 2009, que era para fornecer autenticação e criptografia de dados entre um hospedeiro e um ponto de acesso sem fio, ou seja, uma estação base também. Ele usando uma técnica de chave compartilhada assimétrica, a web ela não especifica um algoritmo de gerenciamento de chave. Então, supomos que um hospedeiro e um ponto de acesso sem fio de alguma forma concordam sobre a chave através de um método fora da banda. A autenticação é realizada da seguinte forma. No primeiro ponto, um hospedeiro ou o hospedeiro sem fio, ele requisita uma autenticação por um ponto de acesso, onde esse ponto de acesso responde ao pedido de autenticação com um valor de nonce de 128 bytes. Aí esse hospedeiro ele criptografa o nonce usando uma chave simétrica que compartilha com o ponto de acesso, e só depois esse ponto de acesso ele decriptografa o nonce criptografado do hospedeiro. Então, esse nonce, na verdade, ele é um aparelho ou um gerador de chaves aleatórias, né? Que, na verdade, se o nonce decodificado ele for compatível com o valor do nonce originalmente enviado ao hospedeiro, então o hospedeiro é autenticado pelo ponto de acesso. E o algoritmo criptografado de dados web, na verdade, ele usa uma chave simétrica secreta de 40 bits de KS e é presumidamente conhecida por ambos, né? Tanto o hospedeiro quanto o ponto de acesso, sendo que um vetor de inicialização de 24 bits ele é anexado a uma chave de 40 bits para criar uma chave de 64 bits que serão usados para criptografar um único quadro. O uso adequado do algoritmo RC4 ele necessita que o mesmo valor da chave de 64 bits nunca seja usado mais do que uma vez. Lembrando que a chave web muda em uma base quadro a quadro. Para determinados KS, que muda em raras ocasiões, isso significa que existem somente 2 elevado a 24 chaves únicas. Esse valor do vetor de inicialização muda quando ao próximo é incluído no texto aberto do cabeçalho de cada quadro do protocolo 802.11 criptografado por web. O receptor ele aceita a chave simétrica secreta de 40 bits que compartilha com o transmissor e anexa o vetor de inicialização e usa uma chave de 64 bits restante que é idêntica à chave usada pelo transmissor para executar a criptografia, ou seja, para decriptografar esse quadro. E
Logo após o lançamento do protocolo 802.11, começou um trabalho, né, de desenvolvimento da nova versão, que era 802.11i, né, com um mecanismo de segurança mais forte. Na verdade, ele passou por uma ratificação no final de 2004 e passou por uma ratificação em 2004 e ela fornecia uma criptografia relativamente fraca, somente por um meio de executar a autenticação e nenhum mecanismo de distribuição de chaves, né? Ali, esse 802.11i ele fornece formas de criptografia muito fortes e um conjunto extenso de mecanismos de autenticação e um mecanismo de distribuição de chaves. Então, sendo assim, a ele surge um quadro de fases de operação que podemos fazer uma analogia, né? Por exemplo, uma estação base ou uma estação cliente. Aí um ponto de acesso e um servidor de autenticação, onde no primeiro passo, é, ele, a estação, né, no primeiro passo, existe a descoberta de capacidade de segurança, e ao passo que a estação e o servidor de autenticação eles autenticam-se manualmente e juntos geram a chave mestra, e o ponto de acesso ele funciona como passagem, sendo que o servidor de autenticação ele deriva a mesma chave, né? Ele deriva a mesma chave mestra e essa estação cliente deriva essa mesma chave mestra também e ele envia a aplicação. Aí no quarto passo, tanto a estação quanto o ponto de acesso eles usam um par de chaves, né? Na verdade eles usam um par de chave mestra que é temporária, no caso, para derivar essa chave temporária utilizada para criptografia usada para criptografia de integridade de mensagem. E assim, detalhando um pouco, no primeiro passo, na descoberta, o ponto de acesso ele anuncia sua presença e as formas de autenticação e criptografia, não é? Que elas podem ser fornecidas ao mão do cliente sem fio. Já na autenticação mútua e geração de chaves mestra, né, que é o segundo passo, a autenticação na verdade ela ocorre entre o cliente sem fio e o servidor de autenticação. Nessa fase, o ponto de acesso ele age essencialmente como um repassador, encaminhando mensagem entre o cliente e o servidor de autenticação. Sendo que no terceiro passo, ele faz a geração de chave mestra pareada, que ele pega essa chave mestra, né, ela é compartilhada secretamente apenas para o cliente e para o cliente e para o servidor, né, de autenticação, sendo que eles podem gerar uma segunda chave, né, que é a chave mestra pareada, que é uma outra chave mestra pareada. Já no terceiro passo, essa geração de chaves, não é? Essa geração de chaves temporária, não é? Ela funciona sendo que o cliente sem fio e o ponto de acesso eles podem gerar chaves adicionais que serão usadas para a comunicação. Ou seja, de interesse particular temos que a chave temporal que será usada para executar a criptografia dos dados enviados em nível de enlace pelo enlace sem fio e um hospedeiro que retorna qualquer, né, ou um hospedeiro remoto que ele retorna qualquer chave. Então, esse 802.11i ele oferece várias formas de criptografia
e incluindo um esquema de criptografia baseado em EAS e uma nova versão reforçada da criptografia web. Então, existem várias outras versões desse mesmo protocolo, como 802.11a, .11b, .11d e assim sucessivamente. Então, eu toquei apenas nesse 811.i, sendo que é uma tecnologia que vem sendo estudada nos últimos tempos e é a que tem mais reforço na criptografia de segurança. Obrigado.